Então ouça. Incrível! Fantástico! Extraordinário. Um novo programa de Almirante, um presente de Guaraína, música de Aldo Taranto e Morfeu, com Almirante, artistas do rádio teatro, efeitos sonoros especiais e grande orquestra. Boa noite, ouvinte de todo o Brasil. Aqui estamos com a primeira audição do incrível, fantástico e extraordinário para 1948. Neste novo ano, queremos reafirmar os propósitos desses programas. Queremos que todos se lembrem de que aqui não tomamos nenhum partido, não nos batemos por esta ou aquela crença ou tendência ideológica. Os fenômenos sobrenaturais, ou aparentemente sobrenaturais, merecem uma atenção especial. Cabe aos metafísicos o estudo desses problemas que envolvem questões particulares de crenças, tendências e disposições espirituais transcendentes. Nós aqui não enveredamos por nenhum desses terrenos. Limitamos-nos ao nosso papel de simples narradores, passando para uns ouvintes exatamente o que recebemos de outros. Acreditamos piamente na sinceridade e na honestidade dos ouvintes que nos escrevem, e para que todos compartilhem de nossa confiança, citamos sempre o nome e o endereço dos remetentes e ainda, sempre que possível, todos os elementos que possam servir para a comprovação dos fatos. Temos hoje para vocês 4 histórias diversas e estranhas. A do cachorro que falou, a do defunto que respondia às perguntas, a profecia do escravo Tião e a do homem que viu e conversou com o fantasma do amigo vivo. Você, ouvinte, tem entre os seus momentos de prazer aquele em que se senta junto ao seu rádio para ouvir histórias incríveis, fantásticas, extraordinárias. Se um dia uma dor de cabeça, de dente ou de ouvido impedir você de ter esse prazer, lembre-se de Guaraína. Guaraína corta rapidamente qualquer dor sem atacar o coração. Guaraína. Comecemos hoje pelo impressionante caso da Sexta-feira da Paixão. Se foi sugestão coletiva, porque todos nós ouvimos nitidamente o cachorro falar. Por mais inverossímil que pareça esse fato, ele realmente aconteceu, segundo nos afirma em carta a ouvinte Elza Lacerda, moradora no bairro de Maria da Graça, a rua Rezende Costa, em número que ela pede que não seja citado. Ela dá inúmeros detalhes que provam a veracidade do caso. Diz que o fato sucedeu em Campo Grande, no lugar denominado Carapiá, onde ainda moram 3 tios seus. Como testemunha principal, ela indica a senhora sua mãe, Dona Carmen, residente à Rua General Caldwell 265. Vamos, entretanto, deixar que fale a carta da ouvinte. Meu avô chama-se Guilherme. Era casado com minha avó Emília, que já morreu. Tinha uma porção de filhos. Meu avô era homem modesto, trabalhador e exemplar chefe de família, até o dia em que se entregou ao terrível vício da bebida. Aí então mudou completamente. Em cada bebedeira que tomava, ia transformando aquele lar humilde e mais alegre num verdadeiro inferno. Quando ele chegava em casa, a criançada toda corria para perto da avó Emília. E enquanto ela parecia uma galinha rodeada de pintos, o avô praguejava, gritava, ameaçava toda a gente. Se ele ficasse na sua frente, apanhava na certa. Vai lá, cachorro. Nós tínhamos em casa um cachorro tipo vira-lata muito amigo da meninada. Seu nome era Patusco, pois até o pobre cachorro era alvo das iras de meu avô. E como era um bicho inteligente, sabia distinguir quando o velho vinha beber. Nesses dias, Patusco ficava todo encolhido embaixo da mesa, de onde muitas vezes era tirado a pontapés pelo meu avô. Certo dia, lembro-me bem,
Era uma sexta-feira da paixão. Meu avô chegou em casa mais bêbado do que nunca. Esse diabo é um inferno! Eu mato essa mulher que torço o... Entrou xingando minha avó, as crianças, ameaçando todo mundo. Eu acabo com essa família toda... Era uma tristeza aquele espetáculo naquele dia santo. Ai, que me parta! Sexta-feira da paixão. Carregue tudo! Lembro-me bem. Estava um dia lindo. O sol estava de rachar. Patusco, que logo pressentiu a tempestade, deitou-se embaixo da mesa onde se escolhia cada vez que meu avô passava por perto, na sua fúria de alucinado, ameaçando tudo e todos. Mato-se! Mato todo mundo! Mato! Como acontece com certos bêbados, cuja excitação aumenta quando não são contrariados, quando percebem que todos se amedrontam com sua fúria, meu avô naquele dia foi se exaltando mais e mais. E quando ninguém mais tinha esperanças de se salvar da pancadaria que seria distribuída infalivelmente dali a pouco, um fato surpreendente chamou a atenção de todos. Patusco resolutamente levantou-se, saiu de debaixo da mesa, caminhou até o meio da sala em direção ao meu desvairado avô. Havia o que quer que fosse de impressionante e dominador na sua atitude, tanto que até meu avô, na sua inconsciência, parou de praguejar. E por incrível que pareça, e eu só de contar isso até hoje me arrepio toda, o nosso cachorro, erecto nas suas perninhas, levantou a cabeça, olhando firmemente para meu avô, abriu a boca e se foi sugestão coletiva, porque todos nós ouvimos nitidamente o cachorro falar. Numa voz rouca, impressionante, pausada, em tom de censura amarga, disse claramente estas duas palavras. Até hoje. Pode quem quiser dizer que tudo foi impressão. Mas como explicar que todos, minha avó, minha mãe, 3 tios e 3 tias que ali se achavam, tivessem todos entendido perfeitamente aquelas duas palavras, cujas sílabas todos viram, fizeram o focinho do cachorro mover-se numa articulação tão semelhante a uma boca humana. Até hoje. Pode quem quiser dizer que tudo foi impressão nossa. Mas quem é que explica como foi que meu avô, naquele estado em que estava, também tivesse compreendido a misteriosa censura? Sim, porque meu avô, incapaz de atender a qualquer advertência ou conselho, logo que o cachorro adiantou-se em sua direção, ficou imobilizado no mesmo lugar. E ao ouvir aquelas duas palavras, esbugalhou os olhos e caiu para trás sem sentidos. Elsa termina sua impressionante narrativa com uma informação que envolve num mistério ainda mais profundo aquela inexplicável passagem de sua infância. Com o rebuliço causado pelo fato de meu avô ter caído desacordado, nem todos prestaram muita atenção ao Patusco. Mas houve quem visse ele caminhar lentamente para a porta e desaparecer por ali. Depois de refeitos do susto, todos se puseram à sua procura. Mas ninguém na rua viu o cachorro. Nenhum vizinho pôde dar notícias suas. E por mais que procurassem, o cachorro nunca mais apareceu. Uma dor nunca é um caso de sugestão coletiva. Quem tem uma dor de cabeça, de ouvido ou de dente, sofre um mal qualquer e deve se prevenir com guaraína, medicamento nacional de conceito universal. Guaraína age rapidamente. Guaraína. E ouçam agora a história do defunto que falava dentro do cemitério. Aí dentro desse cemitério tem um defunto que responde a qualquer pergunta que a gente fizer. Quem primeiro me deu essa notícia espantosa foi o Dr. Jaci Campos Neto, médico, meu amigo, em cujo automóvel eu costumava viajar do município de Catalão, em Goiás, até a cidade de Araguari, no Triângulo Mineiro.
Quem nos manda o episódio que vamos transmitir em seguida é o farmacêutico José de Góes, proprietário da Farmácia Brasil, na Rua da Cachoeira 13, em Mesquita, estado do Rio. Conta ele que em 1941 morava no município de Catalão, estado de Goiás. De tempos a tempos, tinha que ir a Araguari, em Minas, a fim de fazer compras de medicamentos. Na estrada que liga aqueles dois pontos, entre a cidade de Goiandira e um lugarejo chamado Nova Aurora, existe um cemitério antiquíssimo e abandonado. Fica num planalto muito limpo e bonito, e nas suas imediações não existe uma só casa. É um verdadeiro deserto. O farmacêutico e o médico sempre viajavam de dia, no carro particular deste último, cujo nome já disse é Dr. Jaci Campos Neto. Um dia, Dr. Jaci, quando os dois passavam pela frente do velho cemitério, disse ao José de Góes: Ô Góes, aí dentro desse cemitério, de noite, tem um defunto que fala e que responde a tudo que se pergunta. O farmacêutico, é claro, não podia acreditar no que lhe dizia o seu amigo, embora o ouvisse falar com toda a seriedade. E seguiu estrada fora, cismando com aquela estranha informação. Certo dia, em Araguari, Dr. Jaci Campos Neto deu ao José de Góes a seguinte notícia: Góes, hoje nós vamos fazer a viagem de volta de noite e você vai ouvir o defunto falar. Junto conosco vai um engenheiro que chegou do Rio e ele também quer ver a coisa. E naquela noite, às 23 horas aproximadamente, lá iam os três no carro do médico, que cada vez mais se aproximava do misterioso cemitério. Ao chegar defronte da velha necrópole, o médico parou o carro no meio da estrada. Estava uma noite lindíssima de luar. Via-se perfeitamente o muro branco do cemitério ressaltando a luz da lua. Dr. Jaci disse então ao farmacêutico: Góes, agora você salta do carro e grita alguma coisa. José de Góes não vacilou, saltou do carro, virou-se para o cemitério e gritou: Ei! Imediatamente, de lá de dentro dos muros, uma voz respondeu no mesmo tom: Ei! José de Góes confessa que sentiu um certo receio, mas animado pela companhia dos amigos, arriscou um outro grito gaiato: Opa! Novamente a voz do cemitério respondeu soturna: Opa! Diante daquela uniformidade de repetições, o engenheiro exclamou zombeteiro: É o eco que responde. Está parecendo que é mesmo o eco. Mas o Dr. Jaci não concordou com aquela hipótese. Você pensa que é o eco, não é? Então grita aí alguma coisa que não dê para o eco. Pois não, eu vou gritar mesmo. Tem defunto fresco aí? De trás do muro veio a resposta: Defunto fresco não tem, mas tem defunto velho. Aquela inesperada e apavorante resposta, prova insofismável de que a voz não vinha de um eco prosaico, encheu os viajantes de pavor. Fizeram o carro partir a toda disparada, afastando-se o mais depressa possível daquele lugar que, principalmente para o engenheiro, passou a ser considerado extremamente perigoso. O farmacêutico nunca mais tirou da cabeça aqueles momentos sinistros. Em sua mente positiva, não podia caber aquela ideia de um defunto falar. Que alguém permanecesse constantemente ali, naquele cemitério longínquo e abandonado, com o fito único de espantar os viajantes, também não lhe parecia cabível. Principalmente porque, fosse o que fosse, só falava, só respondia quando alguém se lembrava de gritar ali ou fazer perguntas. Um dia, por acaso, alguém lhe revelou todo o segredo. Segredo que o Dr. Jaci Campos Neto já conhecia de há muito e do qual se aproveitava para observar as reações daqueles que ele mesmo levava para assistir àquele fenômeno estupefaciante. O seu José não sabe o que é aquilo, não? Foi um velho que morreu e foi enterrado naquele cemitério. Ele tinha um filho já homem que ficou maluco e deu para ir dormir lá no cemitério junto da sepultura do pai. E assim, para o nosso ouvinte, José de Góes, dissipou-se o mistério daquela voz que respondia a qualquer pergunta no cemitério abandonado da estrada entre Goiandira e Nova Aurora.
O senhor vai ver como o corpo do nego velho é levezinho quando o senhor me carregar pro cemitério. Esse estranho fato que vamos narrar agora vive conservado pela tradição oral no lugar onde ele sucedeu. Foi-nos contado pelo ouvinte Norberto Marcondes, residente em Guarapuava, no estado do Paraná. O ouvinte nos relata os fatos, como os ouviu de pessoas da região, e cita mesmo o nome da personagem principal, bem como o da fazenda onde o episódio teve lugar. Ele pede-nos, entretanto, que não os divulguemos, a fim de não melindrar pessoas distintas que descendem daquele fazendeiro e que são muitas no seu estado. É pena, porque quantos mais detalhes nesses programas, melhor para termos a confiança dos nossos ouvintes. A história é a seguinte. Passou-se ainda no tempo da escravidão. Certo homem possuía na sua fazenda inúmeros cativos, e entre eles um já muito velho, muito serviçal, que atendia pela alcunha de Tião. Certa vez, estava o Tião, por ordem de seu amo, trabalhando num ponto distante da casa da fazenda, puxando pedras para a construção de uma taipa, quando seu senhor resolveu chamá-lo para um outro serviço qualquer. Fez soar a buzina, instrumento de chifre muito usado para chamar os escravos nas fazendas. Como o negro demorasse muito, tocou outra vez. Estranhando a demora do negro, que a seu ver deveria ter atendido incontinente, o severo senhor desandou a tocar a buzina de chamada nervosamente, tornando-se com aquilo numa grande irritação. Por fim, no auge do furor, pegou o relho, montou a cavalo e tocou para onde se achava o velho escravo trabalhando. Lá chegando, foi logo dando vazão à sua fúria. Negro do diabo! Você então não viu chamar? Não vi não, meu senhor. Tô aqui tão longe. Devia ter ouvido, sim! Você o que é um grande malandro? Tá aqui remochando sem fazer nada. Ah, meu senhor, até agora não parei de carregar pedra. É mentira tua! Olha aquela pedra ali! Tá ali desde ontem! E você não carregou por quê? Dizendo isso, o fazendeiro apontava para uma imensa pedra, que qualquer um veria logo que o velho escravo, cansado e fraco, não poderia carregar. Sim! Por que não carregou aquela ali? Mas, senhor, essa pedra é muito pesada. Nego velho não pode com ela, não. Seu sem vergonha! Seu cachorro, seu mandriel! Não vê que essa pedra é menor do que o seu corpo e que, portanto, você pode com ela nas costas? Foi quando o nego velho, magoado com tanta dureza e querendo convencer seu senhor de que aquela pedra era muito mais pesada do que ele próprio, deu uma resposta significativa. Aquela pedra é mais pesada do que eu, meu senhor. E o senhor vai ver como o corpo do nego velho é levezinho quando o senhor me carregar pro cemitério. Aquela resposta audaciosa valeu-lhe umas chibatadas, e o malvado fazendeiro ainda fez com que ele caminhasse atropeladamente à frente de seu animal, levando-o até uma porteira que havia perto da casa da fazenda. E ali ordenou-lhe: agora vá correndo lá no paiol e me traga um martelo e um prego grande. Não tardou que o negro fosse e voltasse com os objetos pedidos. E o impiedoso senhor, encostando o negro no moirão da porteira, pregou-o ali por uma das orelhas. Dali seguiu para casa e na varanda fez soar a buzina para chamar escravo. Não demorou muito e à sua frente surgiu espalfado, trôpego, sangrando da orelha rasgada, o negro Tião. Pronto, senhor. Então, viu agora, não é? Sem vergonha. E viu como teu corpo é pesado? Tão pesado que deu pra arrancar a tua orelha, seu animal! Não é, senhor. Nego velho fez força pra vir, senhor. O corpo do nego velho é levezinho. O senhor vai ver quando o Messê for me levar pro cemitério. Passaram-se os tempos.
Já o fazendeiro, de coração empedernido, nem mais se lembrava do estranho vaticínio do negro. E eis que um dia, os outros escravos lhe foram levar a notícia da morte do peão. A reação do malvado homem foi a mais rude. Então agarrem logo aquele negro e carreguem ele pro cemitério antes que ele desprenda mau cheiro. Os demais escravos se apressaram em cumprir a ordem. Amarraram um negro morto numa vara comprida, como era hábito na época, e se puseram em marcha. Mas não deram muitos passos. Poucos metros adiante, tiveram que arriar o fardo, porque nenhum deles tinha força para carregar aquele inexplicável peso. Comunicado o fato ao fazendeiro, este deu logo a solução. Botem 2 bois na canga e levem o negro de carro. E o carro partiu gemendo sob um peso incompreensível. A alguns metros adiante, uma força sobrenatural prendia as rodas, de nada valendo as fortíssimas aguilhadas com que os escravos os espicaçavam. Costa, Mimoso! Costa, Mimoso! Costa, Mimoso! Os bois não se moviam, apesar do visível esforço que faziam para arrastar o peso do carro. Os escravos foram novamente comunicar o fato ao fazendeiro. Irritado, lá veio ele, convencido da incompetência de seus escravos. Vocês são todos uns animais! Não sabem fazer nada! Deixa ver esse aguilhão! Corta, Mimoso! Corta, Barroso! Mas os bois eram impotentes para deslocar aquele estranho peso. E foram os escravos que chamaram a atenção do fazendeiro para o que acontecia com as rodas do carro. Olha a roda, senhor. Está toda enterrada no chão. E o fazendeiro olhou e viu que as 2 rodas estavam totalmente enterradas no chão até o eixo. Vendo a inutilidade de todo aquele esforço, quis o fazendeiro simplificar o enterramento do negro peão. Ordenou que os escravos abrissem ali mesmo, ao lado da estrada, perto do carro, uma sepultura, de modo que o corpo pudesse ser atirado facilmente do carro para a cova. Mas quando tudo ficou pronto, quando todos os escravos que foram chamados para ajudar tentaram mover o cadáver, não o conseguiram de maneira alguma. Não puderam movê-lo 1 centímetro sequer. E gemiam num esforço sobre-humano para vencer aquele peso estranho. Convencido da ineficácia de seus escravos e no intuito de lhes dar uma lição superior, o fazendeiro, blasfemando, aproximou-se. Vocês são todos uns idiotas, não sabem fazer nada. Sai daí, sai daí! Deixa que eu pegue isso sozinho. Diante o espanto de seus escravos, o fazendeiro, pegando de leve uma das pontas da vara em que se achava amarrado o velho escravo, levantou facilmente o seu cadáver e o colocou sem esforço na cova, onde o negro peão repousou com uma fisionomia em que mostrava um estranho sorriso. E só então, com uma contração de susto, lembrou-se o mau fazendeiro do aviso que 2 vezes lhe dera o escravo peão. O senhor vai ver como o corpo de um nego velho é levezinho quando o senhor me carregar pro cemitério. E ouçam agora a estranha história do homem que conversava com o fantasma de um vivo. Todas as noites aquele vulto entrava no meu quarto, sem abrir a porta ou a janela, e conversava comigo. Como esse programa vive da verdade, vocês ouvintes não deverão estranhar quando enchermos os casos com uma abundância aparentemente inútil de detalhes. Isto servirá para fornecer a vocês elementos que comprovem a autenticidade das histórias. Os estudiosos dos fenômenos anímicos encontrarão no episódio que se segue um bom motivo para confirmar certas teorias. Vamos narrá-lo aqui com as mesmas palavras da carta do ouvinte que o remeteu, o Sr. Jarbas Bittencourt Vieira Machado, telegrafista da Estrada de Ferro Vitória Minas e residente à Avenida Vitória 12, em Jucutuquara, em Vitória, Espírito Santo. Conta ele que em 1939,
tendo ele então 18 anos, trabalhava como telegrafista na estação de Aimoré. No pátio daquela estação, que é conhecido pela designação de Triângulo, existem diversas casas de funcionários da companhia. Numa dessas casas, na de um guarda-chave chamado José Santana, moravam o Jarbas e um fiel de nome José Curto num dos quartos, e Altamiro Correia e Arlindo Alves, aliás, no outro quarto. Os quatro eram grandes amigos e andavam sempre juntos. Certo dia, o fiel Jorge Curto arranjou uma namorada. Hoje é a sua esposa, chama-se Abigail, e na intimidade é tratada, e era naquele tempo também tratada por Biga, diminutivo ou resumo de seu nome, Abigail. Jarbas, Altamiro e Arlindo faziam muito gosto em que o Jorge se encontrasse com a sua pequena, mesmo que isso desfizesse o grupinho amigo. Com o namoro, o Jorge sempre voltava para casa mais tarde, e como ele dormia no mesmo quarto do Jarbas, este, ao deitar, apagava a vela ou a lamparina, porque não havia luz elétrica, fechava a porta e dormia até que o Jorge batesse e ele então fosse abrir. Uma noite, depois da luz apagada e com a janela e a porta fechadas, Jarbas estava deitado, mas acordado, quando viu nitidamente uma luminosidade para o lado da janela. E naquela claridade viu o seu colega Jorge, tal como ele estava vestido naquele dia. No momento pensou que a janela estivesse aberta e falou: Entra, Jorge, que você quer me meter medo, mas eu sei que é você. Logo tudo voltou ao normal. O vulto e a claridade desapareceram rapidamente. 10 minutos depois, Jorge batia a porta vindo da rua. Quando entrou, Jarbas contou-lhe o que vira, o que encheu o outro de espanto. Algumas noites depois repetiu-se a mesma cena. A imagem apareceu e desapareceu logo em seguida. Em noite posterior, com a janela e a porta fechadas, Jarbas viu entrar o seu amigo. Viu quando ele se encaminhou calma e naturalmente para a cama onde ele estava deitado. Sentou-se na beira da cama e, apoiando uma das mãos no corpo do Jarbas, disse essas palavras: Jardim, consegui falar hoje com a Biga, sabe? Ah, foi, é? Espera aí um pouco que eu vou acender a luz. E Jarbas levantou-se, riscou um fósforo e acendeu a luz. Mas quando olhou, não tinha ninguém no seu quarto. Que ele não estava dormindo e que não foi só a sua voz que soou naquele quarto, ele teve a prova na pergunta que naquele momento, lá do quarto pegado, seu colega Altamiro lhe fez. Jarbim, com quem você está conversando aí? Encerrando sua carta, o ouvinte Jarbas Bittencourt Vieira Machado disse: Contado, isso parece até um pesadelo. Mas eu garanto que todas as vezes que Jorge entrava no quarto, eu me achava acordado. E nunca, após aquelas aparições, Jorge demorava mais de uns 10 minutos, dando a entender que já vinha caminhando. Mas o que eu garanto é que todas as noites o vulto de Jorge entrava no quarto, sem abrir a porta ou a janela, e conversava comigo. Vamos parar aqui, ouvintes. Quando vocês escreverem para cá, não se esqueçam de citar o título desses programas: Incrível, Fantástico, Extraordinário. Tomaram parte na audição de hoje a orquestra, sob a direção de Morfeu, o locutor Oswaldo Luiz, os radiatores e atrizes na ordem de entrada: Jane Gipsy, Hamilton Ferreira, Orlando Drummond, Paulo Raimundo, Restier Júnior, Duarte de Moraes, Carlos Machado, Germano, Telmo de Avelar e Paulo Porto. Contra-regra de Orlando Drummond. Publicidade de Roberto Duarte e controle de som de Joaquim Pereira Gomes. Na próxima terça-feira, novamente às 21h30 e novamente sob o patrocínio de Guaraína, aqui estaremos com o Incrível, Fantástico e Extraordinário. E por hoje é só. Obrigado pela atenção e boa noite, ouvintes de todo o Brasil.
Ouvem a Rádio Tupi do Rio de Janeiro, PR e G3, simultaneamente com a ZYC8, ondas curtas da Rádio Tamoio do Brasil. Você não acredita no sobrenatural? Então ouça. Incrível! Fantástico! Extraordinário! Um novo programa de Almirante, um presente de Gelol, com Almirante arranjos musicais escritos especialmente, sonoplastia, artistas do rádio teatro e grande orquestra. Boa noite, ouvinte de todo o Brasil. Novamente aqui estamos para a nossa grande roda de conversa das terças-feiras. Novamente vamos ser os intérpretes das histórias incríveis, fantásticas e extraordinárias que vocês nos enviaram. Não aconselhamos a ninguém que creia ou que descreia. Cada um deverá reagir conforme bem entender, à medida que for ouvindo essas narrativas. Umas inexplicáveis e cheias de mistérios, e outras perfeitamente lógicas, e que só por circunstâncias especiais serão a princípio parecidos sobrenaturais. O que há de verdade em tudo isto é o seguinte: é que acreditamos piamente na sinceridade dos ouvintes que nos escrevem. Já temos conversado pessoalmente com pessoas da maior idoneidade, da maior seriedade, que nos contam episódios assombrosos que assistiram. Por mais estranhos que nos pareçam tais coisas, não temos o direito de duvidar daqueles que nos contam as histórias. Mas que fique bem claro que não pretendemos transportar nossa convicção para nenhum de vocês. E mesmo não importa que nós acreditemos ou não. E quando estivermos falando daqui, por favor, não procurem ver no entusiasmo ou no desalento de nossas palavras nenhuma razão especial que lhes dê a impressão de que estamos convencidos ou descrentes do que apresentamos. Tudo aqui não passará de pura interpretação, independente da crença ou da descrença. Tudo explicado, pois, passemos aos casos de hoje, que serão: o do homem que viu o seu próprio enterro, o do morto que protegia sua família, e, a pedido, o impressionante episódio do piano de Carlos Gomes. Esta nova audição do incrível, fantástico, extraordinário programa de Almirante é mais uma oferta de Gelol. Uma queda, uma torção, uma dor que nos atormenta. Gelol nos livra da dor com uma só aplicação. Sim, porque a dor logo passa quando se passa Gelol. Vamos começar hoje contando a estranha história do homem que assistiu seu próprio enterro. As músicas especiais que vão ajudar a narrativa foram escritas pelo maestro Morfeu. Durante longo tempo, Antônio Lacerda acompanhou seu próprio enterro até que viu o cortejo entrar no cemitério. O caso com que abrimos o incrível, fantástico e extraordinário de hoje passou-se há uns 40 anos. Passou-se com o senhor Antônio de Lacerda Filho, pai do nosso ouvinte Antônio de Lacerda Neto, morador à Rua Tácito Esmeris, 344, em Bento Ribeiro. O caso, narrado com a maior singeleza pelo ouvinte em sua carta, é, entretanto, impressionante como poucos. E aqui vai ser passado a vocês com a mesma simplicidade. Foi assim. Há uns 40 anos, nosso ouvinte morava com a sua família no povoado de nome Duarte Dias, em Pernambuco. O ouvinte confessa que era então muito garoto, mas que se recorda perfeitamente de certo dia em que seu pai chegou em casa muito assustado, dizendo para sua mãe: Francisca, tu sabes o que foi que eu vi agora mesmo? O que foi, Antônio? Acabei de ver o meu enterro, minha velha. Cruz, credo. Pálido, com a fisionomia transtornada, como se tivesse visto mesmo alguma coisa extraordinária,
Antônio de Lacerda contou à esposa a visão que acabara de ter e que mais tarde veio a saber que era verdadeiramente profética. Cruz, credo. Como foi isso, Antônio? Eu te conto. Eu ia lá para Gamilheiro. Quando passei pelo cemitério e ia descendo aquele morro para subir pelo outro, vi um enterro. Era uma rede com um cadáver. As pessoas que acompanhavam estavam todas de branco. De vez em quando, no meio daquela gente, alguém gritava 3 vezes o Chega, irmão das almas. Irmão das almas! Um parênteses aqui, ouvintes. Em certos lugares do interior, quando morre alguém, é costume ir um parente para a porta da casa e dali gritar o apelo tradicional. Chega, irmão das almas! Quem ouve o grito deve repeti-lo e seguir imediatamente para o velório. Dessa maneira, como uma espécie de telégrafo, o grito vai transmitindo a notícia do falecimento. Chega, irmão das almas! E depois, meu velho, o que foi que aconteceu? Curioso por saber quem era o morto, eu cheguei-me com o cavalo até perto de uma das pessoas que acompanhavam o enterro e lhe perguntei: quem foi que morreu, hein? Foi o Antônio de Lacerda. Antônio de Lacerda é o meu nome. Mas a única ideia que me veio era de que aquilo era outro. Por isso eu nem estranhei a coincidência. Deixei o enterro seguir e fiquei um instante parado. Mas depois resolvi ir atrás porque o cemitério estava perto. Eu juro que não estava sonhando. Eu via perfeitamente a rede e as pessoas que acompanhavam o enterro. E volta e meia ouvia o grito. Chega, irmão das almas. Pois quando aquela gente toda chegou ao portão do cemitério, eu vi de repente que não via mais nada. De repente tudo desapareceu e eu não vi mais ninguém na estrada. Reparei que o portão do cemitério estava fechado e que ninguém podia ter entrado por ele. Só então eu notei que tudo estava no mais completo silêncio. Aí então eu não tive mais conversa. Toquei o cavalo a toda a brida e vim para casa. Cruz, credo. No dia seguinte, alguém deu ao Antônio de Lacerda uma notícia já por si espantosa e que veio trazer alguma luz àquela aparição fantasmagórica da véspera, fazendo com que ele sentisse todo o poder sobrenatural daquele estranho episódio. Por uma incompreensível fantasia do destino, Antônio concluiu que tivera o privilégio incrível de ver o que poderia ter sido seu futuro. Você não sabe do que escapou ontem, Antônio. Por causa daquela tua questão das terras, tinha um homem ontem de noite de tocaia no caminho do Gamilheiro para te matar. A rede carioca de rádio, formada pelas estações de ondas médias das rádios Tupi e Tamoio e em ondas curtas da Rádio Tamoio, está apresentando o incrível, fantástico, extraordinário. Um programa de Almirante, oferecido por Gelol. Todos nós estamos sujeitos a um esbarro no móvel, a um escorregão, a um mau jeito ao descer uma escada. E é por isso que Gelol não deve faltar em sua farmácia caseira. A dor logo passa quando se passa Gelol. Vocês duvidam que um morto possa continuar do outro mundo a zelar pelos interesses de sua família? Ouçam então esse caso espantoso de agora. O maestro Morfeu é o autor dos arranjos especiais que vão acompanhar a narrativa. Foi seu Chico Neves. Juro que foi seu Chico Neves que eu vi ali naquele canto. A ideia de que os mortos se desinteressam completamente dos problemas dos vivos não resiste a provas como a do caso que se segue. Ele nos foi enviado pelo Dr. Ariobaldo Leles, médico residente em Vitória, à rua Henrique Coutinho, 98. O fato, ele o ouviu de uma sua cliente, num dia em que foi à sua residência ver uma sua sobrinha que adoecera. A cliente em questão chama-se Maria Neves Marques e é professora aposentada. Presentemente está morando aqui no Rio.
O que ela contou foi o seguinte. Meu pai, Dr. Lely, morava aqui em Vitória, num prédio próprio vizinho à catedral. Não sei porquê, de certo por embaraços de vida, talvez de negócios, ele teve que hipotecar o prédio a um negociante português que sempre fora seu amigo. Mensalmente, ele pagava uma certa quantia por conta, e o negociante, naturalmente, lhe dava um recibo. Assim papai fez, até que no vencimento a hipoteca estava resgatada. Mas aí, ou por esquecimento, ou por confiança, papai não deu baixa na hipoteca e a coisa ficou por isso mesmo. Algum tempo depois, coitado, papai morreu. Um mês mais ou menos depois de sua morte, nós tivemos uma surpresa. Quem é, hein? A dona Teresa está, menina? Era o português, o negociante amigo de papai. Queria falar com minha mãe, que se chamava Terência Neves. Entrou, e quando mamãe veio, ele contou-lhe com o maior cinismo deste mundo esta coisa espantosa. Eu vim falar com a senhora, dona Terência, a respeito da hipoteca do prédio. Mas o que é que tem isso? A senhora sabe que o falecido Francisco não me pagou. Não pagou? O senhor está enganado. Eu tenho a certeza de que meu marido pagou tudo ao senhor. Ele sempre me disse isso. Infelizmente, esta não é verdade, dona Terência. E a prova de que ele não pagou é que a senhora pode ver que não foi dada baixa na hipoteca. Mas isso é um absurdo. Meu marido não mentia. Se ele me disse que pagou, é que ele pagou mesmo. Bem, a senhora sabe que essas coisas não se provam por palavras. É preciso ter o preto no branco. A senhora pense nisso que depois eu volto. Mamãe ficou aflitíssima. Outras vezes o português voltou e sempre com maiores ameaças. A senhora precisa solucionar o caso, dona Terência. Ou a senhora me paga, ou eu mando executar a hipoteca em juízo. A situação era terrível. Mamãe não tinha mesmo nenhum documento e já se estava encaminhando para se conformar com a perda do prédio. Uma noite, apareceu lá em casa um velho, sujeito muito amigo de nossa família. A conversa, como era natural, caiu logo no assunto que preocupava a todos nós, a casa hipotecada. Quando estavam comentando o assunto, ouviram, vindo do quarto de mamãe, um grito e o bate de um corpo. Mamãe e o velho amigo da casa correram lá e viram caída no chão, desacordada, uma rapariga, uma empregada que me servia há muitos anos. Ela foi logo socorrida e, quando voltou a si, levantou-se assombrada contando o que lhe acontecera. Foi seu Chico Neves. Juro que foi seu Chico Neves que eu vi ali naquele canto. Eu entrei aqui para apanhar uma coisa qualquer e vi seu Neves ali de pé olhando para mim e apontando para o último cabeção da cômoda. Mamãe quis ainda convencer a rapariga de que tudo não passara de alguma alucinação visual. Era o quarto onde o morto sempre dormira. E a rapariga, mesmo sem aparentar, devia trazer no subconsciente a figura permanente de papai. Não, senhora. Não foi nada disso. Eu vi perfeitamente ele apontando para o gavetão da cômoda. Ali, o último. Foi quando o velho lembrou que o gavetão fosse aberto e examinado. Aberto o móvel, em que há muito ninguém mexia, logo em cima estava a sobrecasaca de papai. Revistada, acharam logo num dos bolsos internos um pequeno volume. Eram os recibos passados pelo português no total exato da dívida da hipoteca. Papai realmente havia pago tudo. E de lá de onde estava, de certo não podia estar vendo satisfeito o esbulho que estava sendo vítima sua viúva e que deixaria ela e suas filhas na miséria. Também no incrível, fantástico e extraordinário, nós recebemos pedidos de repetições deste ou daquele episódio.
É o que tem acontecido insistentemente com o caso do piano de Carlos Gomes, que nós contamos aqui há tempos numa dessas audições. Para contentar a muitos ouvintes, vamos repeti-lo agora. A bandeira brasileira, sem uma ruga sequer, completamente estendida sobre o piano, continuava a velar a relíquia preciosa que fora deixada pelo maior gênio musical das Américas. Ao fato extraordinário que vamos narrar agora, está ligado o nome imortal de Carlos Gomes. Devemos o seu conhecimento ao senhor João Alfredo Mendonça, jornalista paraense, pertencente ao grupo dos profissionais da velha guarda, com um tirocínio de mais de 40 anos na imprensa brasileira, não só em jornais do seu estado natal, como do Amazonas, Maranhão, Ceará e São Paulo, e nos últimos anos aqui no Rio de Janeiro, como redator de Amanhã e do venerando Jornal do Comércio. Conta-nos ele que em 1917, já lá se vão 31 anos, de regresso do Amazonas, reassumiu em Belém as funções de redator secretário da Folha do Norte. Poucos dias depois, foi convidado a assistir à reinauguração do Cassino Paraense, instalado na Praça da República. Num dos ângulos do salão principal da sede do clube, estava colocada a pequena orquestra que naquela noite animava as danças e da qual fazia parte um piano de meia cauda. Entre os jornalistas presentes à noitada alegre, em meio àquela animada conversa, surgiu uma notícia sensacional dada por um dos presentes. Vocês sabem que aquele piano ali pertenceu a Carlos Gomes? Não é possível. Tenho certeza. Aquele ali era o piano de Carlos Gomes. O Otávio de Moraes, um dos diretores aqui do cassino, foi descobrido em poder de uma família pobre, residente lá na Cidade Velha, e comprou uma ninharia. A ser verdadeira a informação, aquilo representaria uma irreverência imperdoável à memória de Carlos Gomes. O piano que pertencera ao grande criador de belezas não podia ser condenado a tocar num simples salão de cabaré. João Alfredo de Mendonça, porém, por mero palpite de repórter, não dava crédito à notícia, fundamentando sua opinião num argumento muito simples. O piano do cassino, embora parecesse um instrumento bem antigo, não oferecia na sua aparência, na disposição das suas linhas, uma perfeita semelhança com o piano, reproduzido em parte no célebre quadro que fixa os últimos momentos de Carlos Gomes, obra dos pintores italianos Domenico de Angelis e Giovanni Capranese, quadro que então já figurava na pinacoteca da Prefeitura Municipal de Belém. O assunto, pela sua natureza, despertou justificado interesse no nosso jornalista, que logo no dia seguinte à reinauguração do Cassino Paraense, iniciou pessoalmente uma sindicância a respeito do paradeiro real do piano de Carlos Gomes. Dessas sindicâncias, e graças às informações de dois ilustres artistas contemporâneos e amigos do autor do Guarani, os maestros Ettore Bosio, italiano, e Gama Malcher, paraense, João Alfredo de Mendonça conseguiu descobrir o paradeiro do verdadeiro piano de Carlos Gomes, que, segundo as suas suspeitas, não era aquele do cassino. E eis aqui, ouvintes, um resumo das peripécias por que passou aquele instrumento do genial maestro brasileiro. Após o falecimento do notável brasileiro, ocorrido em Belém aos 16 de setembro de 1896, foi o seu piano removido da sua residência na Travessa Quintino Bocaiúva, antiga do Príncipe, para a sede da Escola de Belas Artes, onde funcionava o então Conservatório de Música do Pará. Ali permaneceu o piano, até quando foi extinto o conservatório pelo governador Augusto Montenegro. Fechado o conservatório, foi ele removido para o Palácio do Governo e colocado numa das salas da Secretaria-Geral. Tempos depois foram iniciadas grandes obras de remodelação no palácio, sendo o instrumento novamente transferido para outro local, desta vez o Teatro da Paz, em cujo amplo saguão ficou instalado. Sucedeu, porém, que, concluída a reforma do palácio, foram atacadas as obras de remodelação também do Teatro da Paz, e o piano mais uma vez mudou de lugar.
retirado do Salão Nobre, foi metido num desvão escuro do próprio teatro, no prolongamento das torrinhas, quase junto ao teto do chamado Paraíso, onde ficou esquecido por longos anos e onde o foi buscar o próprio João Alfredo de Mendonça, em companhia do já citado Maestro Bósio, de Jaime Nobre, exímio flautista paraense e de outras pessoas. À data em que foi encontrado o piano de Carlos Gomes, o nosso informante era pela segunda vez presidente da Associação de Imprensa do Pará, que então atravessava um período áureo de sua existência. Assim sendo, não podia a Associação de Imprensa quedar-se indiferente à sorte de um objeto que representava uma autêntica relíquia, e nessa compreensão, o seu presidente tratou de obter a necessária autorização do governador do estado para que o piano de Carlos Gomes ficasse confiado à guarda da referida associação, no que foi prontamente atendido. Transferido do socavão onde se encontrava para a sede da associação, o instrumento foi ali submetido à cuidadosa limpeza, reclamada pelo estado lastimável em que se encontrava, com as cordas quase todas despedaçadas, as camurças destruídas pelas baratas, as teclas descoladas e os metais estragados pela ação da ferrugem. Para se ter uma ideia exata dessa ruína, basta dizer que o lixo retirado de dentro do piano, caliça, pedaços de feltro, teias de aranha, traças, morcegos e ratos mortos, todo esse monturo deu para encher um caixote de cerveja. Restaurado em seguida pelo competente artífice, Sr. Abraão Matias, afinador e consertador de pianos, que tinha em Belém um estabelecimento no gênero, foi o instrumento colocado solenemente no salão de honra da Associação de Imprensa, coberto com a bandeira brasileira e ostentando sobre o tampo um cartão de prata com a seguinte inscrição: este piano pertenceu ao insigne maestro brasileiro Antônio Carlos Gomes, genial autor do Guarani e outras óperas, falecido nesta capital em 16 de setembro de 1896, e a sua guarda foi confiada à Associação de Imprensa do Pará pelo excelentíssimo senhor Dr. Lauro Sodré, governador do estado. É desnecessário dizer que o piano constituiu-se objeto de respeitosa veneração por parte dos diretores, associados e visitantes da associação. Velado pelo símbolo augusto da pátria, não era franqueado a nenhuma execução musical, fechado por uma chave de prata que cerrava o teclado e que era guardado no cofre da sociedade sob a responsabilidade do tesoureiro, que era o senhor J.J. Monteiro de Paiva. Somente uma vez abriu-se uma exceção em favor do maestro baiano Manuel Augusto, hoje diretor do Conservatório de Música do Recife, o qual, em visita a Belém, sendo-lhe mostrado o piano, pediu que lhe fosse concedida a honra de delilhar aquelas teclas que haviam sido sagradas pelos dedos de Carlos Gomes. Satisfeito o pedido, Manuel Augusto, de pé, num silêncio respeitoso ao seu redor, executou os acordes vibrantes da protofonia do Guarani, encerrando-os com os primeiros compassos do hino nacional. E eis, afinal, ouvintes, que chegamos ao fato extraordinário e inexplicável relacionado com aquele piano. Certa tarde, estava o nosso informante João Alfredo de Mendonça na redação da Folha do Norte, quando foi procurado pelo velho Cunha, porteiro da associação, que lhe foi comunicar aquela surpreendente novidade. Senhor presidente, hoje de madrugada alguém entrou lá na sede da associação e tocou no piano de Carlos Gomes. Que história é essa, seu Cunha? Você está sonhando? Não estou sonhando não, seu Mendonça. Hoje, quando eu fui fazer a limpeza lá na sede, um chofer que faz ponto lá perto me contou que por volta das 3 horas da madrugada ouviu o piano tocando lá dentro, no Salão Nobre. Olha esta. Aquela notícia espalhou-se num instante. O fato, como era natural, foi comentado entre os diretores e vários sócios da Casa do Jornalista de Belém, e todos puderam verificar que o piano continuava sem a menor alteração, fechado como de costume, a chave no cofre do tesoureiro, a bandeira nacional na mesma disposição e o prédio sem nenhum vestígio de arrombamento ou da presença de qualquer estranho. Com certeza tudo não passara de uma ilusão auditiva do chofer ou de algum gracejo com o bondoso velho Cunha. Mas a verdade é que o presidente da associação quis verificar pessoalmente o que havia de verdade em tudo aquilo. Na madrugada seguinte, cerca das 3h30, postados em silêncio no trecho do jardim fronteiro à sede da associação, esta completamente fechada e com todas as luzes apagadas, lá estavam João Alfredo e alguns companheiros de diretoria, entre os quais Heráclito Ferreira, J.J. Monteiro de Paiva e Júlio Lobato.
Depois de alguma espera, eles perceberam um vago ruído vindo de lá de dentro da sede. Vocês estão ouvindo? Parece um piano. Parece não. É um piano. É? E é lá na sede. É o piano de Carlos Gomes. Olha, quer saber uma coisa? Vamos mais para perto? Vamos. Mas, gente, silêncio. O grupo deixou o jardim e aproximou-se cautelosamente das janelas do salão nobre que davam para a rua. É espantoso isto. O som é daí de dentro, sim. Sim. É o piano de Carlos Gomes, sim. Já agora os sons eram mais audíveis, mais nítidos. A música, desconhecida, tinha tonalidades melancólicas. A princípio, uma sequência de acordes soturnos, lentos, demorados como um murmúrio distante. Por fim, já desenhando uma melodia estranhamente triste, vaga, penetrante, sobrenatural. Era como que um noturno sentido, produto de uma forte inspiração, e em cujas notas andavam a infinita saudade. Depois, como se aquela melodia se diluísse no espaço, o piano foi parando de tocar e voltou o completo silêncio. Não há dúvida alguma. Era o piano de Carlos Gomes, vocês não acham? Vamos lá dentro ver? Vamos lá. João Alfredo e seus companheiros penetraram na sede. Acenderam todas as luzes. Lá dentro, ninguém. E o piano intacto. Quem estivera tocando nele? Quem? A chave de prata lá estava no cofre. E a bandeira brasileira, sem uma ruga, completamente estendida sobre o instrumento, continuava a velar a relíquia preciosa que fora deixada pelo maior gênio musical das Américas. Este foi o último caso incrível, fantástico, extraordinário contado por Almirante esta noite. Este programa foi mais uma oferta do Gelol, o específico contra dores garantido pelo Laboratório Xavier. Em qualquer caso de dor muscular, e também nos casos de artritismo, aplique Gelol, um específico de efeitos rápidos e seguros. A dor logo passa quando se passa Gelol. E vamos parar aqui, ouvintes. Quando vocês escreverem para cá, não se esqueçam de citar o título desses programas. Incrível, fantástico, extraordinário. Tomaram parte na audição de hoje a orquestra sob a direção de Morfeu, o locutor Oswaldo Luiz, os radiatores e atrizes na ordem de entrada: Carlos Medina, Maria do Carmo, Paulo Raimundo, Guilherme Imbuí, Leda Maria, Edélzio dos Santos, Abel Pera, Luísa Nazaré, Telmo de Avelar, Germano Antenor Varana, Carlos Machado, Hamilton Ferreira e Restier Júnior. Contra-regra de Orlando Drummond, publicidade de Roberto Duarte, controle de som de Geraldo Moreira. Na próxima terça-feira, novamente às 21h30, aqui estaremos com o incrível, fantástico, extraordinário. E por hoje é só. Obrigado pela atenção e boa noite, ouvintes de todo o Brasil.